Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, né, com vocês novamente. Já matei as saudades de muitos aí na terça-feira, na nossa aula ao vivo, né? Agora a gente tem a aula gravada, a videoaula, certo? Pessoal, esse início de conteúdo aí que vocês têm de ciências é um repeteco do que vocês já estudaram em geografia com o professor Marcelo, né? Então toda essa parte aí de universo, astronomia, a parte de sistema solar, tudo isso vocês já tiveram com ele, tá certo? Então, disso tudo, desse conteúdo todo, o que eu quero, assim, um foco maior, o que vai me interessar nesse momento, são os modelos cosmológicos. Então, apesar de vocês terem muitas páginas aí de leitura e tudo mais, pedi para que vocês lessem e destacassem as partes principais, mas eu vou focar nos modelos cosmológicos. A nossa videoaula é sobre isso e é sobre isso que eu vou pedir para vocês depois uma avaliação, uma prova, tá certo? Essa parte toda de sistema solar, de planetas, isso tudo está aqui. Eu quero que vocês leiam para que vocês façam aí uma revisãozinha do que vocês já aprenderam com o Marcelo, né? Mas o meu interesse agora é na parte do geocentrismo, heliocentrismo, como chegaram, né, a tudo isso que nós sabemos hoje, de que o Sol é o centro do universo, enfim. Nós vamos ver como nós chegamos nesse resultado, tá certo? Vamos lá? A astronomia é uma das ciências mais antigas. Ela surgiu do esforço de alguns povos que, ao longo do tempo, tentaram entender e explicar o fascinante espetáculo que o aspecto do céu promove. Pela observação do céu, esses povos perceberam muitas regularidades. A sucessão dia-noite e as fases da lua são as mais simples de observar e, possivelmente, foram as primeiras a serem notadas. Com o tempo, outras regularidades foram percebidas. As estrelas se movem pelo céu noturno sempre com a mesma disposição, umas em relação às outras, formando os aglomerados denominados constelações. As constelações, muitas das quais receberam nomes relacionados a animais ou personagens das lendas dos povos antigos, aparentam estar presas numa grande esfera que roda de leste para oeste. Lembrem-se de que as constelações elas nascem sempre no leste e se põem no oeste. Por meio da observação atenta do céu, antigas civilizações constataram que algumas constelações nascem logo depois do anoitecer, mas não são sempre as mesmas, porque o horário em que uma constelação nasce e se põe varia a cada dia. Passado o ano, inicia-se um novo ciclo, em que se repetem na mesma sequência o que se observou no ciclo anterior. Aos poucos, alguns povos antigos perceberam que a época do ano em que certas constelações nascem logo após ao anoitecer indica o início de uma nova estação do ano. Com essas informações, esses povos podiam prever qual era a melhor época para semear, para colher e até para comemorar as datas religiosas. A observação atenta do céu permitiu a contagem do tempo e a elaboração dos primeiros calendários. Os povos da antiguidade só conheciam 5 dos planetas do sistema solar, além da Terra, é claro. Aqueles visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses planetas, que são pontos luminosos no céu, aparentam estar se movendo frente do cenário formado pelas estrelas. Os telescópios foram construídos e usados para investigações astronômicas somente a partir do início do século XVII. Urano foi descoberto em 1781 e Netuno em 1846.
Mas como se explicam essas regularidades celestes? A explicação está ligada a uma polêmica história envolvendo os conceitos de geocentrismo e de heliocentrismo. A curiosidade é uma característica do ser humano. Ainda crianças, aprendemos a questionar, perguntar por quê é inerente ao desenvolvimento das crianças e é um procedimento que se incorpora desde a infância à vida dos seres humanos. Juntamente com as observações do céu, surgiu a curiosidade de saber por que o aspecto do céu muda de forma regular com o passar do tempo. Muitos povos da antiguidade, por exemplo, os babilônios, os chineses, os egípcios e os gregos, foram percebendo que as informações do céu relacionadas com o aproveitamento dos recursos da terra poderiam ser utilizadas em benefício do próprio ser humano. Por isso, conhecer as regularidades do céu era importante para garantir-lhes a sobrevivência. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C. Ele ensinou seus discípulos e escreveu sobre temas muito distintos entre si, tais como medicina e política. Suas ideias influenciaram bastante o modo de pensar do Ocidente durante muitos séculos. Para explicar as regularidades observadas no céu, Aristóteles propôs que a Lua, os planetas, o Sol e as constelações giram em torno da Terra, não considerada na época um planeta, em órbitas circulares. Evidências históricas indicam que um outro filósofo grego, Aristarco, foi o primeiro a sugerir que a Terra e os demais planetas se movem ao redor do Sol. Essa ideia estava bastante à frente de sua época e não foi bem recebida. Cláudio Ptolomeu foi um famoso matemático, geógrafo e astrônomo que viveu no segundo século da era cristã, na cidade de Alexandria, no Egito. Após ter analisado os registros deixados pelos astrônomos babilônios e pelos astrônomos gregos ao longo de muitas e muitas gerações, Ptolomeu propôs um modelo para as regularidades do céu. O modelo de Ptolomeu era fundamentalmente igual ao proposto por Aristóteles. Nele, a Terra é o centro do universo. A Lua, o Sol e os demais planetas giram em redor da Terra. A grande esfera celeste, na qual estão fixas as constelações, também gira ao redor da Terra. O modelo de Ptolomeu é chamado geocêntrico, palavra derivada do grego e que significa a Terra está no centro. Embora atualmente saibamos que a Terra não é o centro do universo, não devemos considerar o modelo de Ptolomeu ingênuo ou ridículo. O modelo geocêntrico, aliado aos conhecimentos de matemática, foi utilizado por Ptolomeu para fazer previsões sobre as posições dos astros ao longo dos anos. Para a época, tais previsões eram bastante satisfatórias, pois se confirmavam pela observação direta que era feita sem o auxílio de telescópios e sem muita precisão. O modelo geocêntrico ficou muito conhecido pelo pensamento ocidental. Ele foi aceito como a melhor explicação para o movimento dos corpos celestes durante mais de 1400 anos. É um dos modelos científicos que permaneceram mais tempo sem ser derrubados. O padre polonês Nicolau Copérnico dedicou boa parte de sua vida à astronomia. Ele não considerava o modelo de Ptolomeu adequado para descrever a posição dos astros. Nas primeiras décadas do século XVI, Copérnico elaborou um modelo no qual o Sol permanece imóvel no centro e ao redor dele giram os planetas em órbitas circulares. A Terra
é encarada como um planeta e, assim sendo, também gira ao redor do Sol. A Lua não gira ao redor do Sol, mas sim em volta da Terra. A esfera celeste, a qual estão fixas as constelações, está mais afastada do Sol que todos os planetas. O modelo de Copérnico é chamado heliocêntrico, palavra que vem da língua grega e significa o Sol está no centro. A Igreja Católica, na época do padre Copérnico, era muito poderosa. Entre outras coisas, ela não aceitava a possibilidade de que a Terra não fosse o centro do universo. Temendo uma possível reação da Igreja, Copérnico só divulgou suas ideias num livro datado de 1543, quando, já doente, percebeu que estava próximo da morte. Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira em 1600 por compartilhar ideias sobre o heliocentrismo. Galileu Galilei aperfeiçoou a luneta como instrumento de observação dos astros e defendeu as ideias de Copérnico, de que o Sol era o centro do universo. Foi acusado de heresia pela Inquisição e ficou em prisão domiciliar até a sua morte, que ocorreu em 1642. Ptolomeu elaborou seu modelo geocêntrico no século II e Copérnico propôs o seu modelo heliocêntrico no século XVI. Qual estaria correto? O modelo de Ptolomeu ou de Copérnico? Só havia um jeito de verificar qual dos dois, Ptolomeu ou Copérnico, estava certo. Seria necessário comparar as previsões para as posições dos astros feitas por ambos os modelos, com as posições verdadeiras dos astros obtidas por meio da observação direta do céu. No entanto, aí aparecia um sério problema. Na época, o telescópio ainda não havia sido inventado. Os astros eram observados a olho nu e suas posições eram medidas com o auxílio de instrumentos que se assemelhavam a conjuntos de réguas, miras de arma e transferidores. Aí entra em cena o dinamarquês Tycho Brahe, que fazia parte da nobreza da Dinamarca. O rei dinamarquês, que conhecia a habilidade de Brahe como astrônomo, concedeu a ele o direito de morar em uma ilha do litoral do país e financiou a construção de um grande observatório celeste no local. Brahe construiu instrumentos, os mais precisos até então, para medir a posição dos astros no céu. Ele passou cerca de 20 anos observando e anotando detalhadamente a posição dos planetas, da Lua e de mais de 700 estrelas, que representam mais de 3/4 das estrelas que se podem observar no céu do litoral da Dinamarca. Dos registros encontrados até hoje, em que a observação não contou com a ajuda de telescópio, os de Brahe estão entre os mais completos e precisos. Muito bem, nono ano. Então é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida dessa parte, de tudo que eu falei para vocês aqui, a gente tira essas dúvidas nas aulas ao vivo ou então pelo chat, tá certo? E aí depois, aí num próximo momento, a gente entra na parte ligada à biologia, que é a parte de genética, né? Esse conteúdo inicial aqui, como eu falei para vocês, é um conteúdo que tem muito a ver com geografia, né? Por isso que a gente fez assim uma coletânea, o que vai importar pra gente em ciências, tá certo? Beijo grande para vocês e até a próxima aula.